Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos. Boas-vindas, nós iniciamos o quarto encontro do ciclo de leituras para releituras de si, confluências entre arte e psicologia. Um encontro que tem como nome Esquizoanálise, Arte e Loucura. Esse texto, ele inicia com um trecho de um texto do Rubem Alves, chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola, que eu peço licença para citar, então abro aspas para citar o Rubem Alves. Ele diz assim: eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. Esses são os artistas. Fecho aspas. Rubem Alves, em Ostra Feliz Não Faz Pérola. Diogo, é assim que eu te passo a palavra. Que tenhamos um ótimo caminhar. O Peter Pelbart, ele é uma das referências e uma das pessoas que a gente tem como de importância histórica na introdução do pensamento do Deleuze e do Guattari aqui no Brasil. Esse é um texto que ele faz uma espécie de relato / diário de bordo sobre a experiência de fundação e criação do teatro da companhia teatral UENS, que era a companhia teatral que é fundada no Hospital Dia A Casa. O Hospital Dia A Casa é um hospital que ainda existe, que não é bem um hospital, é um hospital dia, que acolhe pessoas com algum tipo de questão relacionada a transtornos mentais, questões relacionadas à saúde mental, sofrimento psíquico. Então, esse texto ele é sobre esse lugar da criatividade, da criação teatral, nesse atravessamento arte e loucura. O segundo texto, aí já é um texto mais técnico, talvez, mais teórico. Faço também isso, eu proponho o segundo texto também como um modo de provocação no sentido de instigar a leitura e de quem sentir a curiosidade de ir atrás, né, de entender melhor esses conceitos da esquizoanálise que estão ali nesse texto. Então, a esquizoanálise é realmente uma espécie de homenagem ao que o esquizo tem a oferecer para a gente em termos de perspectiva subjetiva, não no lugar de romantizar, tá? Porque a gente sabe que a esquizofrenia, enquanto categoria de transtorno psicopatológico, ela traz uma carga de sofrimento, a gente sabe disso muito bem. Então, não é no sentido de romantizar e falar, nossa, que legal o esquizofrênico, não. Né? A gente está trabalhando também com sofrimento, mas de pensar o que o esquizo, enquanto analisador social, tem a nos dizer sobre o modo como a sociedade funciona e tem a nos dizer sobre possibilidades de rompimento com alguns fluxos instituídos de funcionamento na sociedade. O esquizo é o que cinge. A palavra, etimologicamente falando, é o que divide. Né? Então, o esquizo e frenia, na esquizofrenia, é a mente, então é a mente cindida. Então, se a gente pensar isso em termos de psicanálise, existe um conflito subjetivo, um conflito psíquico dentro desse aparelho psíquico clássico da psicanálise ali, isso, eu e o supereu, o id, ego, superego, entre o eu e o fora, o eu e o mundo externo. E alguma coisa faz com que esse funcionamento psíquico produza uma certa cisão entre eu e esse mundo externo. E aí acontece isso que a gente vê que quebra os códigos de linguagem. Então, o esquizo parte para um campo mais das sensações. E aí não dá para falar do esquizo sem pensar a história da loucura. Então, a gente está falando de um recorte muito específico também da sociedade, tá? Que o Foucault faz a leitura. Não são todas as sociedades. A gente está falando de uma construção de uma narrativa de uma sociedade que a gente chama hoje de sociedade ocidental. Então, pensar a sociedade ocidental também como uma construção de narrativa. Né? Então, isso exclui pensar várias outras sociedades originárias, por exemplo, ali, que não estão dentro da narrativa que o Foucault traz. Em determinado momento, o saber médico toma para si esse saber que diz respeito ou aponta o dedo para quem é qualificado como louco. Então, assim, existe uma disciplina, um saber, uma produção de conhecimento que vem e incide sobre outro corpo
e destitui esse corpo a partir de uma régua metro padrão de funcionamento comportamental, né? A partir dessa régua, o que é dissonante, o que desvia, é colocado no lugar de louco. Aqui no Brasil a gente tem um caso muito grave, né? Que é o manicômio de Barbacena, né? Que há quem diga, né? Já tem muita gente dizendo isso hoje, que a gente viveu um holocausto no Brasil, né? Mais de 60 mil mortos, né, em um só manicômio, ao longo do tempo de existência desse manicômio. Mais de 60 mil mortos, gente, assim, é um verdadeiro holocausto mesmo, assim. Isso só em Barbacena, né? A gente tem que lembrar que existiram grandes manicômios no Brasil inteiro, né? Em todas as grandes capitais. No Rio de Janeiro tinha uns 3 ou 4 manicômios grandes, São Paulo vários também, Belo Horizonte, Manaus, várias capitais do Nordeste. Então, assim, nos interiores, que aí também tinha uma questão de descentralizar, de tirar, e isso é forte, assim, né, uma espécie de nau dos loucos, né, o Foucault traz essa imagem da nau dos loucos, então as pessoas que não estão se comportando de um jeito que diz respeito a esse método padrão de comportamento eram colocadas dentro de uma nau e jogadas, isso na Idade Média, né, eram colocadas dentro de uma nau e jogadas à deriva no mar. Então, isso acontece, de certa medida, nas sociedades contemporâneas, porque os manicômios eles ficam em lugares afastados, vide Barbacena, pensando aí uma perspectiva das cidades grandes, né? Então, se foram 60 mil só em Barbacena, imagina se a gente somar com os manicômios do Brasil inteiro, né? Então, isso diz de uma política de extermínio de certos comportamentos, de certos modos de agir. E aí a gente entra no debate sobre o que é loucura. Então, entendam que a loucura acaba sendo capturada por um discurso hegemônico como pretexto de criminalizar, e não só criminalizar, como colocar num lugar de desrazão qualquer comportamento que fosse considerado dissidente. Assim. Então, isso produz muita violência. Durante a década de 70 e meados de 80, começa a surgir no mundo inteiro movimentos ditos antimanicomiais. Então, a luta antimanicomial começa, né, a ganhar corpo, principalmente a gente tem alguns epicentros assim na Itália, na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, principalmente no final da década de 80, no final da década de 70 início de 80. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a esquizoanálise ela surge um pouco nesse bojo, ela surge um pouco nesse contexto. O que é a esquizoanálise, então? Ela é uma perspectiva epistemológica que é criada no encontro entre dois autores franceses, o Gilles Deleuze, que é um filósofo, e o Félix Guattari, que é um psicanalista. O Félix Guattari, inclusive, ele era um militante ativo na luta antimanicomial francesa. Ele fundou uma clínica antimanicomial no interior da França, que chama Clínica Laborde, e a questão era realmente desinstitucionalizar a loucura, né? Tirar o louco do manicômio. Porque eles guatarris se unem, vão conversar tal, e vão escrever o livro O Antiédipo. O título já deixa claro, o livro chama O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia. O título já deixa claro a provocação. O Antiédipo é sobre uma crítica ao familiarismo psicanalítico baseado nessa triangulação edipiana pai, mãe e filho. Então, eles querem pensar uma narrativa de formação subjetiva que extrapole isso, né? E aí tem um atravessamento forte dessa insurgência política. Então, a esquizoanálise ela é eminentemente política, não dá para construir uma clínica esquizoanalítica sem pensar a cultura, a sociedade, o que está acontecendo nesse momento, o zeitgeist, o espírito desse tempo. Assim, então, é muito importante pensar isso. Aí eles lançam essa provocação de que ao desejo nada falta. Então, é uma outra perspectiva de inconsciente. Eles vão dizer, em certa medida, que o capitalismo se nutre dessa nossa potência esquizo. Todas as pessoas possuem esse território esquizo, essa perspectiva esquizo atravessa o nosso modo de funcionamento subjetivo. O nosso psiquismo, ele tem esse lugar esquizo, né? E a gente vê isso nas artes.
né? Então, as artes, elas colocam, e por que que eu estou falando disso? Isso que cinge, isso que rompe com a linguagem. Então, tem alguma coisa, quando a gente realmente vai ver um filme, a gente sai com uma sensação, um nó na garganta, um nó no peito, e fica assim, ai, eu não sei muito bem o que que aconteceu depois que eu vi esse filme, mas eu estou sentindo alguma coisa e não sai na palavra. A gente sonha com alguma coisa e a gente não consegue fechar num código, a gente sente que a gente está traindo. Né? A gente fala sobre o sonho, parece que está sempre faltando alguma coisa, tem esse déficit do que aconteceu no sonho, do que a gente está conseguindo falar. Né? Então, essa coisa que quebra um pouco a estrutura significante do código de linguagem que rege e estrutura a gente enquanto uns sócios que amalgamamos o encontro entre os corpos, assim, né? Me preparando para esse encontro, eu me dei conta de que eu não saberia dizer se a arte ela chegou a atravessar de algum modo a tua experiência. E fiquei com vontade de te fazer essa pergunta. Então, não sei se é um bom modo da gente começar, mas queria dividir contigo essa dúvida geral que me apareceu sobre a sua experiência e te propor que pensasse um pouco conosco assim sobre esses atravessamentos possíveis na tua experiência entre a clínica no CAPS e a arte. Eu trabalhei em CAPS em dois momentos. Eu trabalhei no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para álcool e drogas, em Uberlândia. Eu me formei, sou psicólogo formado pela Federal de Uberlândia. Eu trabalhei no CAPS durante um ano em Uberlândia, no ano de 2011, isso. E depois trabalhei também, quando eu já morava em Niterói, trabalhei em Niterói também no CAPS Álcool e Drogas de lá. Nas duas ocasiões eu facilitei oficinas que tinham a ver com uma perspectiva de criação artística. No CAPS de Uberlândia eu fazia uma oficina de criação de poesia, que era muito bom porque tinham vários usuários que eram analfabetos, assim, e a gente produzia a poesia na, na palavra falada, e eu achava isso incrível, assim, porque a gente pensa no poeta escrevendo sempre, assim, né? Então, e aí tinha uma rede de cuidado entre as pessoas que tinham a escrita para ajudarem as pessoas que não escreviam a escrever, né? Então aí virava uma rede de solidariedade, então ficava uma pessoa pensando uma poesia e a outra pessoa escrevendo. A gente fazia saraus com uma regularidade, se não me engano, eu fazia sarau quase mensalmente, assim. E aí o sarau também era um sarau aberto, microfone, o pessoal cantava, tocava violão, assim, era bem legal. Foi forte, assim, foi uma experiência incrível nesse CAPS, assim. No CAPS de Niterói, eu já trabalhei na perspectiva de corpo. Eu tinha uma amiga que era dançarina, eu também sou dançarino, principalmente de contato e improvisação, assim, foi o lugar que eu mais me mergulhei na dança, mais outras, né, dança contemporânea, enfim, já passei por quase tudo aí na dança. Mas a gente fazia perspectivas de trabalho mais de consciência corporal e no fim sempre tinha uma coisa de movimento livre, improvisado, que também era incrível, assim, né? Então tinha na mesma sala usuários que tinham que ficar sentado, né? E aí a gente fazia um alongamento na cadeira, enquanto a outra pessoa estava no chão, e aí ficava eu e ela. Era uma doideira, assim, era bem bonito, porque era de fato corporal, né? A gente saía um pouco do registro da linguagem, assim, e aí era doido, assim, pensando na perspectiva de estar em contato com o corpo e de simplesmente fazer a pessoa parar para olhar para o corpo, assim, que parece simples, assim, mas que produz muita coisa, dentro de uma perspectiva de, uma, de pessoas que estão vivendo atravessamentos vários de violência, né? Uma pessoa em situação de rua que vive violências cotidianas, não só por não ter um teto para morar, não ter um lugar para dormir, mas também da polícia ou de um transeunte que passa e não entende que aquela pessoa é uma pessoa.
né? Era forte. Gostei muito da tua fala, Diogo. Você fez essa pergunta agora, né, com relação a esse fazer mais artístico, né? E aí eu penso, eu sou psicóloga também, né, mas eu trabalho com a psicanálise. E aí eu penso muito por essa lógica, por essa, aliás, fora dessa lógica, né, não é uma lógica, mas penso muito por esse caminho do fazer artístico na clínica, né? O que que é você fazer arte na clínica? O que que é você ser criativo na clínica, né? Cada vez mais eu venho pensando a clínica como um espaço para você ser criativo, né? Exige que você seja criativo e que você se desdobre, que você faça algum tipo de arte, né? Mas me ficam algumas questões com relação à prática, né? De como funciona, de como é a prática clínica, né? A partir da esquizoanálise. Mas, enfim, eu percebo essas diferenças, mas na prática me fica essa dificuldade de entender o que muda, né? No que a esquizoanálise, pelo que eu sei, do pouco que eu sei, a esquizoanálise parte da psicanálise, mais especificamente lacaniana, né? Do contato com Lacan, mas me fica essa dificuldade de entender no que mudou, o que avançou na prática, o que muda, né? Até para eu entender o que talvez na minha prática clínica já não seja um pouco de esquizoanálise também, né? A partir daquilo que eu li e que eu achei bastante interessante, algumas similaridades. Gostaria que você pudesse comentar um pouquinho disso. Uma ótima pergunta. Eu fico pensando em termos históricos, assim, né? Eu acho que muita coisa mudou. A princípio, e eu acho que hoje, em termos práticos, assim, para responder de antemão essa pergunta, em termos práticos, eu acho que não muda muita coisa mesmo hoje, 2023. Em termos práticos, se eu e você estivesse trabalhando no CAPS, eu acho que a gente ia produzir clínica com muita ressonância, a partir de um viés lacaniano, a partir de um viés esquizoanalista, assim. Mas em termos históricos, pensando ali no final, né, de 60, início de 70, o que a esquizoanálise propõe, e aí o Guattari, que era uma pessoa que foi analisando do Lacan e frequentou os seminários do Lacan e tinha ali uma proximidade com Lacan, o Guattari ele produz um dispositivo teórico, conceitual e prático no início do trabalho dele, um pouco antes do encontro com Deleuze, e que depois segue, porque ele faz a parceria com Deleuze, mas depois ele segue também nessa linha que eu vou colocar agora, que a princípio se chamou de psicanálise social, depois de psicanálise institucional e depois de análise institucional, que era de fato pensar uma psicanálise política, assim, porque o Lacan, por mais que ele traga, assim, não, aí aquela velha questão assim, não fala de cultura de psicanálise, fala sim, né, Freud o tempo todo, assim, é sobre sociedade, é sobre cultura, o Lacan também traz isso, mas é porque a influência marxista do Deleuze e Guattari, principalmente do Guattari, era muito forte. Então eles queriam pautar alguma coisa que tivesse essa perspectiva marxista no atravessamento da prática deles. Então eles pensam a psicologia institucional, que depois vira a análise institucional. Ao invés de pensar o inconsciente na pessoa, num lugar mais identitário, mais solipsista, mais, né, individualizado, pensar o inconsciente grupal, pensar um inconsciente coletivo, só que não junguiano, assim. Pensar um grupo, pensar a instituição família, instituição hospital, instituição prisão, instituição, enfim, né? Talvez a diferença é nesse marcador histórico. Por isso que eu falo que, né, estamos em 2023. Eu acho que naquele momento ali houve uma diferença prática. Eu achei até muito interessante a tua fala agora, que me fez pensar, né? Que tem toda essa questão com Lacan lá na época dele, em que ele produzia o seu trabalho, os seus estudos, em como hoje, talvez essa mudança na prática, né, que nós estamos nos referindo aqui, da prática clínica em si, da atuação, não se deva, aliás, justamente a partir da esquizoanálise, por exemplo, né? De que hoje se pensa a psicanálise, se trabalha a psicanálise muito a partir dos trabalhos da esquizoanálise, né? Então, houve essas reformulações, né? Na época, agora que você trouxe essa questão histórica, né? Me faz pensar nisso, né? De que hoje, talvez, a psicanálise bebeu muito dessa fonte da esquizoanálise também, assim como a esquizoanálise partiu da psicanálise, né?
Então, me faz pensar nisso, né, para pensar essa proximidade na prática que nós temos hoje, né? Porque quando se fala da arte, principalmente, eu vejo um trabalho psicanalítico também. A abordagem do psicodrama, eu penso que essa criatividade, essa potência, né? A gente adaptou para o individual, a gente tem feito algumas modificações também, mas sempre a raiz está no grupo, né? Eu sinto muita falta, assim, de estar em grupo, de estar tanto em psicoterapia quanto em atendimento mesmo a grupo. Porque ali mesmo é onde a gente vai ter essas possibilidades de encontrar reconhecimento, encontrar outros diálogos que vão para além do controle, assim, oi, tudo bem, o que você quer trabalhar hoje em psicoterapia, né? É no grupo que coisas vêm e atravessam e que a gente tem a possibilidade de ir para além, para um lugar que a gente não imaginava, sabe? Uma coisa muito bonita, assim, é quando você traz isso, que você sai com uma outra questão que talvez você não teria, talvez a princípio não era sua, mas se torna sua, né? Quando você vai para um lugar de trabalho clínico grupalizado, ele traz uma perspectiva da transversalidade, assim, que eu acho que é um dos conceitos mais bonitos, assim, que o Guattari tem, que ele pensa uma linha vertical e uma linha horizontal, assim, né? Uma linha horizontal em que as pessoas, no processo de subjetivação na sociedade, elas vão sendo achatadas e homogeneizadas dentro de uma perspectiva de comportamentos padrões. Então, essa linha horizontal que homogeneiza o pensamento, o comportamento, os afetos, as percepções. Uma linha vertical, que é a linha do poder, que é a linha que produz hierarquia na sociedade, que é a linha que produz, que faz com que a diferença se torne algo que produza preconceito, controle, violência, violência de gênero, violência racial, violência com a desrazão, com a loucura, né? Então, essa linha vertical que produz hierarquia, né? E aí ele traz a perspectiva da linha transversal, que é a linha que quebra essas verticalidades, essas horizontalidades e traz uma perspectiva do novo, né? E isso, na perspectiva da análise institucional, do Guattari, é sobre grupo. Então, a pessoa deixa de ser homogeneizada, deixa de ser verticalizada e hierarquizada, e alguma coisa nova acontece. Que eu acho que é isso. Você viveu um processo de, opa, outra coisa aconteceu, uma linha de fuga, né? Ai, isso é novo. E é sobre grupo, é sobre comum, né? A Laila comentou que leu o texto, né, e que diz que ele comenta bastante sobre esse anti-édipo e também sobre um processo de criação a partir de uma autoinvenção. Seria como uma criação sem a estrutura que a relação da família possa gerar? Uma criação de si mesmo? Não sei se consegui entender. Individuação sem sujeito, né? O que seria isso? Né? É o processo de subjetivação. É o lugar em que existe um marcador que diz respeito à sua diferença no mundo. Então, sim, seria essa perspectiva autocriadora, não autorreferida, não autocentrada, mas de uma perspectiva que existe sempre na subjetividade, isso que eu trouxe desses atravessamentos esquizoides, objetos parciais, né? É um pouco como, parece um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que diz de uma perspectiva que é singular, que é de individuação, ela não é individualizante. E aí por isso que é o palavrório. A psicanálise ficava muito enredada nesse familiarismo edipiano, como se toda a estrutura psíquica fosse formada nesse familiarismo edipiano, pai, mãe, filho, como se isso fosse. E aí assim, né? Isso extinguia todas as outras possibilidades de família que existem no mundo. Então pensar que existem atravessamentos culturais, sociais, históricos. Diogo, durante a sua fala, eu lembrei de
de uma questão que surgiu para mim quando eu estava lendo Crítica e Clínica do Deleuze. Existe meio esse local da falta na produção artística, uma vez que ela vai ser sempre incompleta, né? Ela vai ser sempre parcial. Mas é diferente da compreensão de falta da psicanálise, que é a grande questão assim, que eles estão colocando no Antiédipo, né? Que o inconsciente se produz a partir da falta. Você conseguiria falar talvez um pouquinho sobre isso? Eu sinto que são duas noções que, não sei, eu lembro quando eu li o Crítica e Clínica, isso ficou meio aberto, assim, e daí eu até escrevi no livro, e falei, pô, mas agora eles estão cultuando a falta aqui. E agora na tua fala, acho que encaixou ali para mim. Uhum. Boa pergunta, Vitor. Seriam duas faltas mesmo. A falta a partir do desejo, acho que seria uma coisa, assim, então um desejo não constituído pela falta, né? Um desejo criador, a máquina desejante, essa questão produtiva, o processo de subjetivação, acho que isso seria uma questão. Mas quando vai para as artes, eu sinto que tem a ver com a perspectiva imanentista da coisa, né? Então, assim, pensar uma perspectiva epistemológica que tem a ver com a imanência, ela quebra com uma perspectiva epistemológica que tem a ver com a transcendência. A transcendência colocaria uma espécie de divisão entre o eu e o objeto, né? Então colocaria sempre o objeto como algo externo a mim. Para o Deleuze e para o Guattari existe uma linha de continuidade, né? Não existe, na verdade, um eu pré-formado e um objeto pré-formado. Existe um bloco criativo que acontece na perspectiva do encontro. É sempre a perspectiva relacional e do encontro. Sempre vai faltar algo, né, na perspectiva criativa. Então é quase como se num encontro com outro, ou com objeto, ou com, sei lá, você vai criar uma música, tocar o seu violão, sempre tem algo a mais para o qual a gente pode se encontrar, né? É quase como se fosse uma massa amorfa de sensações que o artista sempre vai lá nessa massa amorfa de sensações que ainda não criou forma e entrasse nela, se banhasse nela para alguma coisa. Acontece de felicitarem um escritor, mas ele bem sabe que está longe de ter atingido o limite que se propõe e que não para de furtar-se, longe de ter concluído seu dever. Escrever é também tornar-se outra coisa que não escritor. Aos que lhe perguntaram em que consiste a escrita, Virginia Woolf responde: quem fala de escrever? O escritor não fala disso, está preocupado em outra coisa. Diego comentou que essa fala lembrou que o caminhar é ter falta de lugar, do Cartot. Acertou. A Sara achou muito importante você trazer o exemplo da criatividade na clínica, para além do que é associado geralmente. Não sei se é do teu ser, a tua calma, a tua tranquilidade, a tua forma terapêutica de se colocar, muito agradável. Mamão com açúcar, estou quase uma expert. Porém, estou brincando. O texto é da Clarice Lispector, A Paixão segundo GH. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo, que sempre foi a minha busca cega e secreta, de como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo, e que é linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir, que é entre o sentir, nos interstícios da matéria primordial. Está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Estou reverberando isso na minha cabeça desde que
você trouxe sobre a sua situação com o alcoolista no CAPS, e você trouxe a tua vivência de como é a criatividade no trato, e reverberou para mim a importância da criatividade, especialmente nesse trato até com a adolescência, porque sentar ali e ser criativo e dar o espaço que normalmente não é dado, eu fiquei pensando como é um trato que a gente tem no dia a dia que tem que ser muito criativo, porque às vezes, assim, se aproximar, fisicamente se aproximar, já é entendido como um ataque, assim, já causa uma reação que a gente tem que pensar, não vou conseguir fazer isso agora, vou ter que criar outra saída, talvez eu sente aqui no chão longe e espere ele sentar no chão comigo. E eu acho que é muito lindo, porque vai além do que a gente aprende teoricamente e é mais assim, sentir o momento. Então, enfim, ficou reverberando isso na minha cabeça. Eu não consegui parar de pensar sobre a beleza que tem nisso, de ver esse momento e também de ver o aprendizado de que tá tudo bem essa suspensão. Assim, também não querendo romantizar a situação, mas reconhecendo que é uma forma de produzir a própria vida. E desde cedo, assim, pensando na adolescência, produzir a vida nessa forma faz a gente pensar como isso afeta uma pessoa. Enfim, só para dar um pouco do que está passando na minha cabeça, minha primeira vez aqui no encontro, estou muito agradecida de estar aqui e de ter experienciado isso, achei tudo muito, muito grande. Obrigada. Queria te agradecer, Diogo, pela fala. Foi muito importante, muito edificante aqui para gente. E agora aquele nosso momento de se ajeitar, ficar bonitinho, que a gente vai tirar foto, vamos ligar as câmeras. Vamos lá, X.